Boa tarde a todos. Hoje gostaria de discutir mais alguns assuntos. São de naturezas variáveis, mas são importantes serem colocados em pauta no vídeo. Primeiro assunto. Vejam como está a situação das igrejas atualmente. Vejam que hoje em dia, a apostasia se anuncia cada vez mais. Não é somente na Igreja Católica, como na Igreja Evangélica também. Mas no frigir dos ovos, o que dá para se perceber que a Igreja Evangélica ela está mais estabelecida, politicamente falando, do que a Igreja Católica. A Igreja Católica tem exagerado aos píncaros em sua politicagem e, na maioria das vezes, Deus tem ficado em segundo lugar. Vejam as declarações do Papa Francisco em relação a alguns assuntos. Eu acho que ele precisa ser mais claro naquilo que ele fala, porque um comentário que ele faz já é o suficiente para que se torne polêmico. Vejam em relação à união homoafetiva. Vejam que é necessário, na parte da ideologia de gênero, que todos os cidadãos com a ideologia de gênero precisam ter todos os seus direitos de cidadãos garantidos. Eles têm direitos à saúde, à educação, a transporte, lazer, tudo. Eles não podem ser marginalizados. Pela lei, eles precisam ser respeitados como cidadãos, como qualquer outro cidadão precisa ser respeitado. Agora, pela lei da mordaça, que alguns políticos, como o senhor Jean Williams, fez, e outros fizeram na divulgação da lei da mordaça, eu não posso estender o meu comentário em relação à união homoafetiva. Que até agora eu não sei se o Papa é a favor ou contra o que ele falou. É incrível, parece que ele joga as declarações dele no ar e que os outros captem da maneira como precisa ser captado. Só que ele está muito errado. Se ele é o Papa, ele precisa orientar a vida da Igreja e a vida dos fiéis da Igreja Católica pela palavra da Bíblia e não por leis deste Congresso Nacional, que é um dos piores do mundo. Então, a palavra de Deus precisa ser respeitada. O Papa, se ele é a favor da união conjugal homoafetiva, ele está indo contra a vontade de Deus, ele está indo contra a palavra de Deus, contra a palavra que está na Bíblia. Então, ele não tem condições de fazer isso, porque senão, se a igreja já está em divisão, já está na sua apostasia, isso que ele disse é uma heresia. Então ele está criando padres hereges. E ele está começando a ser classificado como um papa herege. Não sei se é porque a ideologia política dele, que é de esquerda, faz com que ele se comporte desse jeito, mas só que ele precisa deixar o lado político dele e precisa somente pensar na salvação das almas, não na perpetuação da sua ideologia política.
pode ser de esquerda, de direita, de centro, seja qualquer coisa. Tudo passa nessa vida. A viagem nossa nesse mundo é muito curta. O que nós temos que fazer é fazer com que a nossa viagem nesse mundo seja a mais prazerosa possível. Tá? E não somente para a gente, mas que torne as viagens das outras pessoas prazerosas também. Então, pensem na liberdade dos outros, não somente na sua. A sua liberdade termina quando a do outro começa. Respeite a opinião dos outros, respeite o seu próximo, mas todos nós temos condições de argumentar, de refletir, de defender o nosso raciocínio, mas de uma maneira madura, não de uma maneira estrombólica, como algumas pessoas fazem nesse país, em outras partes do mundo. Então, nós temos que pensar muito bem nisto. Proteja a sua igreja, seja ela qual for. Reze pelos seus padres, pelos seus bispos, que estão muito politiqueiros, muita política. Se fala muito em dinheiro na Igreja Católica, sabe? Cardeais politizando as missas. Eu vi uma agora, há pouco tempo, pela televisão, sendo celebrada pelo cardeal, ele falando em queimada da Amazônia, em fake news. Mas o que é isso? Numa missa, o que tem que ser louvado é o nome de Deus, e somente de Deus e em Deus. Não adianta a gente não pode ficar citando essas coisas e maculando o santo sacrifício da missa. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um outro assunto que também é muito importante é a paz no mundo. Sejam pacientes, zelem pelo entendimento entre as pessoas, respeite a opinião das outras pessoas, respeite o seu próximo. Ninguém é obrigado a pensar 100% igual. Não ataque ninguém porque pensa diferente de você. Ele tem liberdade para isso. Então, nós temos que amadurecer também nos maus momentos. Nos maus momentos, a gente tem que agradecer a Deus por esses momentos que não são tão bons, por momentos angustiantes, de ansiedade, porque graças a esses momentos nós vamos amadurecer como cristãos, como ser humano. Então agradeçam a Deus todos os dias, não somente pelos bons momentos, mas também pelos momentos que não são tão bons, ou que não são bons. Cuidado com os meios de comunicação. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, a internet, tem sido um veículo de comunicação de Satanás. Está havendo a propagação dos ideais de Satanás através dos meios de comunicação. Através de cantoras de funk, de outros artistas de televisão, que banalizam o santo sacramento, que é o matrimônio, que é um sacerdócio diante de Deus, que banalizam o sagrado casamento. Cuidado, orem, vigiem, cuidado com a televisão,
com os meios de comunicação. O Facebook se tornou um palco de julgamentos e de condenações, de preconceitos contra a opinião das pessoas que pensam diferente de algumas pessoas que estão no Facebook, em grupos do Facebook. Então, cuidado com tudo isso. À medida que julgares, você será julgado. E à medida que você medir alguém, você também será medido. Tome cuidado com o orgulho, com a soberba, muito cuidado. Cuidado com a luxúria, cuidado com a impureza. Casais que ficam juntos e que não se casam, isso é um pecado diante de Deus. Cuidado com o rancor, com a falta de perdão. Cuidado com a idolatria. Não tenha idolatria por nada nessa vida. Cuidado em não serem falsos. Não coloquem seus interesses acima dos interesses verdadeiros, que vai imprimir um caráter decente dentro de você e principalmente um caráter diante de Deus. Cuidado com a ira, cuidado com o ódio. Sejam humildes, sejam humildes. E não invejem ninguém. Não invejem ninguém. A falta de humildade e a inveja fez Satanás nascer. Rezem todos os dias, orem todos os dias. Para quem é católico, rezem o terço todos os dias. Para quem é evangélico, frequente os cultos. Cuidado com a teologia da prosperidade, que isso não vai te salvar a sua alma. Ter um carro do ano, mansão, piscina, abrir negócios de milhões, isso não vai salvar você. Isso não vai salvar você. Só quem salva é Deus. Então, muito cuidado, você evangélico. Cuidado com a teologia da prosperidade. Muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus.